Amém. A igreja pode se assentar. Glórias a Deus, o nosso Senhor. Muito bom estar aqui mais uma tarde, nessa tarde em que nós adoramos ao Senhor Jesus, o encontro com a vida, Deus está aqui, amém? Jesus está aqui, portanto nós teremos um encontro com Ele e já estamos tendo nesta tarde. Lindas canções entoadas nessa tarde que falam de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida. E é sobre Ele que nós vamos falar novamente e novamente e novamente até Ele voltar, porque Ele é a nossa vida. Nesse sentido, eu quero convidar, nós vamos ler 2 textos para a meditação dessa tarde. O primeiro está no Evangelho de João, capítulo 12, eu vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. Então, se você tiver sua Bíblia em mãos, pegue-a. Se tiver o aplicativo, pode abrir. Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 12 a 16. E na sequência vamos ler um texto do Antigo Testamento. Que Deus nos abençoe na meditação desta tarde. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, uma grande multidão que tinha vindo à festa, sabendo que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Jesus, tendo achado um jumentinho, montou nele, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que vem o teu rei, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam tudo isto, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito a respeito dele, e de que assim lhe fizeram. Palavras do Senhor no Evangelho de João. Agora nós vamos ler o profeta Isaías, capítulo 50, versos de 5 a 9. Profeta Isaías, Antigo Testamento, capítulo 50, versos de 5 a 9, versão também NVI. O Senhor abriu caminho os meus ouvidos, e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. Ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que me arrancavam minha barba, não escondi a face da zombaria e da cuspida. Porque o Senhor soberano me ajuda, não serei constrangido. Por isso eu me opus firmemente como pederneira e sei que não serei envergonhado. Aquele que defende o meu nome está perto. Quem então trará acusações contra mim? Encaremo-nos um ao outro. Quem é o meu acusador? Que ele me enfrente. É o soberano Senhor que me ajuda. Quem irá me condenar? Palavras do Senhor. Conta a história que existia um ladrão. Ele estava interessado em querer roubar uma casa. Então ele esperou entardecer, aquele horário que o pessoal já vai para a cama, vai dormir já ali no quarto. E quando a casa estava toda silenciosa, com as luzes apagadas, então o ladrão falou: agora é a hora. E quando ele chega próximo àquela casa de rua, tem um cachorro ali latindo. E ele começa a ficar desesperado. Ele fala: poxa, eu preciso acalmar esse cachorro, senão ele vai acordar os vizinhos, o próprio dono, e aí a polícia vem. E aí ele pega um pedaço de pão e carne e joga no quintal, na expectativa de que o cachorro fosse se distrair e que ele iria comer aquele pedaço de carne, de pão, e que ele ia poder entrar rapidamente e roubar a casa. Mas então, de repente, o cachorro olha para ele e começa a falar assim: eu sei que você me dá esse pedaço de pão e carne para que eu pare de latir e me distraia comendo. Você quer roubar a casa, mas sabe, é o dono da casa que me sustenta desde pequeno. Eu não vou deixar de latir enquanto você não for embora, ou até que o dono acorde e chame a polícia. Não quero que este bocado de pão me custe morrer de fome o resto da vida. Essa é uma fábula. Fábulas são histórias contadas em que os animais falam, né? E essa fábula se chama O Ladrão e o Cão de Guarda. E toda fábula, ela tem uma moral por trás. E a moral por trás dessa fábula é que não se deixe enganar por prazeres imediatos,
mantenha-se firme na sua missão. A missão do cachorro era vigiar a casa para que nenhum ladrão roubasse de noite, pois ele não se distraiu com os prazeres imediatos da carne, aquele pedaço de carne e pão, e ele focou na missão dele. Por isso eu pergunto a cada um de nós: você já enfrentou momentos em que foi tentado a se desviar ou abandonar da sua posição em Cristo? Você já teve vontade de se desviar do chamado de Deus, nem que seja 1 centímetro para a direita ou para a esquerda, em termos de tentação? Algum momento você já tropeçou porque acabou não ficando firme no propósito e acabou cedendo a algum prazer imediato ou alguma vontade imediata? Todos os dias eu quero dizer que nós sofremos a tentação e a pressão do mundo, da carne e de Satanás para nós nos desviarmos, nem que seja 1 centímetro dos propósitos de Deus. Eu vou dar alguns exemplos. É a falta de paciência com o cônjuge ou com a cônjuge que nos leva a ser grosseiros. É a avareza, a vontade de ter mais, que leva à falta de tempo para com os filhos, para com os netos ou para com a igreja. Porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que juntar dinheiro. Às vezes é a indiferença em relação ao próximo que nos leva a uma frieza de coração, no sentido da unidade do reino. Às vezes é a preguiça que me leva à falta de compromisso com o cuidado com o meu corpo. Cada uma dessas pequenas atitudes que eu comentei são desvios de 1 centímetro, para cá, para lá, que nos leva para longe do centro da vontade de Deus, mas que somados, eles nos levam para bem longe de Deus. É uma frieza de coração, é uma preguiça de fazer o que deve ser feito, é uma falta de paciência que me leva a ser rude com meu filho, com minha filha, com meu marido, coisas que muitos de nós estamos habituados no dia a dia, como seres humanos, por pressão do mundo, da carne e de Satanás. Nós não podemos nos esquecer a quem nós adoramos e que nós fomos chamados para confiar e obedecer a Jesus, ao qual nós exaltamos agora há pouco. Não podemos nos esquecer que, antes de tudo, nós somos crentes. Crentes são aqueles que creem no Senhor Jesus e obedecem à sua vontade. Se nós permanecemos firmes em Deus, é porque o nosso nível de confiança e obediência está alto. E aí, essa tarde eu quero te convidar a pensar, a Ete, a Priscila, o Sérgio, como que está o seu nível de confiança e obediência a Deus nas pequenas coisas? Naquele 1 centímetro. Como que está o seu nível de confiança e obediência a Deus, Djalma, naquele 1 centímetro? Naquele momento em que você é tentado a perder o controle, é tentado a ser rude com alguém, é tentado a fazer do seu jeito. Como está o seu nível de confiança e obediência? Hoje eu quero falar de Jesus Cristo de Nazaré, que é o maior exemplo de confiança e de obediência. Jesus veio à terra com uma missão. Todo mundo conhece a missão de Jesus. A missão de Jesus não era fácil. Sem pecado algum, ele deveria morrer na cruz do Calvário, tomar o pecado de toda a humanidade sobre si, ser rejeitado pela própria criação que ele criou, o próprio sopro de vida, se sentir sozinho no Gólgota, ele se sentiu desamparado pelo Pai, ele tinha todas as razões para se desviar em algum momento da vida, e ele não se desvia e cumpre à risca cada passo da missão que lhe foi confiada. O Satanás torcia para que Jesus desse um deslize. Esse era o desejo de Satanás, ele trabalhava para isso. E ao longo de seu ministério, Jesus foi tentado de dia e noite para evitar o martírio do Rei do Universo. Primeira vez que Jesus está iniciando o ministério, ele é levado para o deserto. Satanás está lá, tentando Jesus a se desviar a partir da própria palavra. Satanás usa a palavra para desviar Jesus. Ele não se desvia. Pedro, o discípulo que Jesus tinha um carinho enorme, que Jesus é um dos 3 íntimos de Jesus, por vários momentos falava: não, Jesus, você não vai morrer, você não tem que ir para a cruz.
Quando tentam pegar ele, ele pega a espada e corta a orelha de um soldado. Pedro, o discípulo que caminhava bem perto dele, tentou a ele. Pilatos tentou negociar. Fala, Jesus, fala alguma coisa. Eu vejo que você não é culpado. E Jesus não o faz. Depois ele sofre a própria rejeição ali do povo, todos olhando e dizendo: crucifica Jesus. E aí de repente os soldados falam assim: você não é o rei dos judeus? Salva-te a ti mesmo. Imagine a vontade que Jesus pode ter tido de falar: eu sou o rei, e eu quero mostrar para vocês quem que é o rei daqui desse universo. Mas ele não o faz, ele não se desvia, ele fica firme no propósito. Nessa tarde, iluminados pelo texto de Isaías 50 e dessa história da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós vamos aprender como o nosso mestre, o nosso Salvador, nós vamos nos lembrar de como ele não se desviou do seu propósito, manteve-se firme até o fim na morte e a morte de cruz. Então, a história de Domingo de Ramos, que é o que nós vamos celebrar esse domingo, é Jesus entrando uma semana antes da morte para Jerusalém. É o final, é o início da Semana Santa, que é chamada aquela semana que antecede a entrada de Jerusalém e a morte e ressurreição, e o final daquele caminho até a cruz. Jesus, ele chega em Jerusalém e as pessoas estão alvoroçadas. Elas estão dizendo hosana, estão glorificando a Jesus. Elas estão com ramos nas mãos, balançando e dizendo: olha, bem-vindo seja Senhor Jesus. Ele está montado num jumentinho, Loreni. Um jumentinho era um animal de pouco prestígio naquela época. E ele estava com uma comitiva de homens e mulheres de pouco prestígio. E ele não tinha vencido nenhuma batalha, nenhuma guerra. Mas essas pessoas que tinham testemunhado a morte de Lázaro e a ressurreição de Lázaro, estão lá glorificando a Jesus. Jesus não se distraiu com a honraria que ele recebeu do Dr. Onésimo, porque ele sabia do propósito dele. Jesus não ficou encantado com a recepção, porque ele sabia do propósito dele. Ele sabia o que ele ia ter que enfrentar. E ele sabia que aquelas mesmas vozes, segundo o Evangelho de João, que estavam clamando e proclamando a vinda do Messias, iriam dizer: crucifica, solta Barrabás. E ele permanece firme no caminho. O profeta Isaías, que nem nós lemos, ele já tinha profetizado que o Messias viria para trazer a salvação para o mundo e que ele iria enfrentar muitas hostilidades. O profeta Isaías, Sérgio, já tinha avisado. Jesus, Priscila, que sabia desse plano, ele sabia tudo o que ele ia ter que passar. Olha o que diz o Isaías: eu não me afastei, Jesus dizendo, eu não me afastei nenhum centímetro, ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam a minha barba, não escondi a face da zombaria e da cuspida, porque o Senhor soberano me ajuda, não serei constrangido. Jesus, ele segue firme no propósito, tanto nas honrarias, quanto nos momentos de hostilidade. Momentos de hostilidade, em momentos de hostilidade, Jesus permaneceu firme. Essa entrada de Jesus em Jerusalém, Joãozinho, ela revela a falência das noções de poder e vitória da humanidade e aponta para a verdadeira vitória na cruz. Sabe por quê? Porque quem declara a vitória de Deus não são os homens. Qualquer vitória declarada por seres humanos sobre a sua vida está fadada a desaparecer que nem o vento. As saudações da multidão na entrada de Jerusalém não são nada se comparada à saudação do Pai Celestial que abre as portas da justiça. Quem realmente saúda Jesus e eleva o nome dele não são as pessoas nas suas noções de poder, de que ele iria impor ali um reino, mas é o Pai. O Salmo 118, de 19 a 22, diz assim: abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Dou-te graças, porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram,
tornou-se a pedra angular. Jesus foi rejeitado, mas se tornou a pedra angular. Filipenses capítulo 2 vai mostrar também, meu irmão, minha irmã, que a sua vitória, quem declara é Deus, e não os homens. Filipenses 2, versos 5 a 11 diz assim: Cristo, eu vou sintetizar, Cristo Jesus, embora sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Preste atenção agora. Por isso Deus o exaltou. Quem exaltou Jesus? Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, não são os habitantes de Jerusalém, ou de qualquer outra cidade humana, em qualquer época, que iriam declarar a vitória de Jesus. Quem declara a vitória é Deus. Quem declara a sua vitória é Deus. Ademar de Campos, Rocha conhece, tem uma canção linda que diz assim: a vitória é daquele que contemplar ao Cordeiro, Cristo leão da tribo de Judá, que for morto e com o seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. Nessa tarde eu quero falar ao teu coração, você que talvez já ouviu do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, do seu amigo, às vezes do seu pastor, que você não tem jeito, que não vai dar certo, ou alguém que te bajulou e te encheu, né? Mas de repente caiu por terra tudo aquilo que a pessoa falou no primeiro fracasso. Eu quero te dizer que a tua vitória já está garantida em Cristo Jesus, porque quem dá a vitória é o Pai, não é a humanidade, não é uma geração. Nós, muitas vezes, somos tentados a encontrar no olhar do outro a nossa aceitação e a nossa vitória, no olhar do outro. O Rocha, quando ele toca belas canções, pode ser que no coração dele ele termine o dia e fale: será que o pessoal gostou? Não é? Ou, será que o pastor que pediu aquela canção, ele gostou do jeito que ficou? Eu quero dar uma olhada. Ele faz bem de dar uma olhada no vídeo, ver o que dá para melhorar, isso não é errado. Mas o coração dele, quando ele termina de tocar, deve ser grato, porque o Pai que está lá no céu olha para ele com dignidade, porque Cristo Jesus vive nele, e o Pai se alegra com a vida dele. A não ser que ele esteja fazendo as coisas de uma forma displicente e pecaminosa. Aí sim ele tem que confessar a Deus. Quando o Paulino vai lá e termina o ano como supervisor de célula, e ele vai avaliar o trabalho, quem vai coroar o trabalho do irmão, a coroa que dura para sempre, a coroa que é verdadeira, é Deus, o Senhor, que vai dizer: filho amado, estou satisfeito com a tua vida, porque eu vejo Cristo em você. Jesus Cristo, ele foi tentado muitas vezes a se desviar. Naquela fábula, o cachorro é tentado a querer comer o pão e a carne, porque isso ia satisfazer a ele, mas ele ia estar fora da missão dele. E aí o ladrão ia entrar, roubar, e aí a fábula termina dizendo: para que eu vou me deliciar com um pouco e depois morrer de fome? O pouco aqui representa as palavras humanas, que são vaidade de vaidade, segundo Eclesiastes. Agora o real é a palavra de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, é Ele quem declara a vitória. O conflito de Jesus com o mundo caído, Jesus veio aqui, doutor Onésio, para acabar com aquela criação que estava desgastada, renovando a aliança no seu próprio sangue. Inevitavelmente ia passar pelo sofrimento e pela morte. Por mais que tivessem pessoas clamando a Ele, adorando a Ele, Ele não ia se enganar. Por mais que Pedro se levantasse para defendê-lo, ele não iria se enganar, porque ele sabia da missão que ele tinha, e ele sabia que ele tinha que passar pela morte e pelo sofrimento. Por isso que Jesus chega a dizer para Pedro assim: arreda-te de mim, Satanás, porque era obra de Satanás tirar Jesus do seu trabalho. Jesus desafia os impérios humanos com confiança, porque ele sabia quem ele era.
Ele é aquele que governa sobre toda a criação. Isaías chega a chamar Jesus, do Messias, do servo sofredor. E ele diz que é o servo sofredor que governa. Esta mensagem que colocou Jesus em perigo, também o sustentou. Ele foi sustentado pela missão que ele tinha de salvar a humanidade. Aí eu te pergunto mais uma vez, você já enfrentou momentos em que foi tentado a abandonar a sua posição em Cristo, ainda que por 1 centímetro? Todos os dias nós somos tentados a ficar assistindo a televisão demais, a ficar rodando com o dedinho no celular a tarde inteira, olhando coisas que não vão edificar em nada, a ter preguiça de orar, a ter preguiça de buscar a Deus em oração, de ler a palavra. Somos tentados a ser maledicentes em relação ao outro, fofoqueiros. Somos tentados pela gula a comer mais do que precisamos, pela preguiça a ficar deitado e não fazer o que tem que ser feito, pela raiva a ser agressivo com alguém que colabora em casa. Somos tentados o tempo todo pela carne, por Satanás e pelo mundo para nos desviar. E como então, pastor, que nós não vamos nos desviar? Porque cada centímetro que a gente se perde desse encontro com a vida. Cada centímetro que a gente deixa de estar com Deus, nós estamos perdendo o encontro com a vida. Ontem eu estive aqui falando com algumas supervisões de célula, e eu voltei caminhando para casa, às 10 da noite eu voltei caminhando para casa, e eu fui orando, eu gosto de ir orando. E eu fui orando muito a Deus, assim, eu não me desviei, pela graça de Deus, Priscila, eu estava focado ali. Orando pelo meu filho, minha filha, meu outro filho, pelo quem eles vão casar um dia. Fiquei pensando que talvez, se a Catarina desejar casar, o homem dela, que vai ser o marido dela, já deve estar por aí, eu imagino, né? Ela vai fazer 10 anos. Orei por ele, falei, Senhor, que ele esteja sendo bem criado, seja um homem bom, temente ao Senhor, se for chamado do Senhor para a vida dela casar. Aí eu orei pelo do Matias, eu falei, o Matias, eu não sei se a varoa dele está viva ainda, porque ele tem 3 aninhos, né? Pode ser que ela ainda esteja aí no projeto. E fui orando, fui intercedendo, e aí eu cheguei em casa. E quando eu cheguei em casa, estava o Estevão e o Matias brincando ali, 10 horas da noite ainda brincando ali no quarto, e o quarto meu fechado. E aí quando eu abri a porta, a Mariana estava conversando com a Catarina, coisas de Deus, né? E aí eu fiquei lá, homem, né, não se toca, eu estava lá arrumando as coisas no quarto, a Marina falou, Paulo, a gente está tendo um papo de mulheres. Eu falei, entendi o recado. Aí eu saí do quarto e fui cuidar dos meninos ali, né? E a Catarina estava emocionada, e as duas estavam conversando, e hoje pela manhã a Mariana falou que elas tiveram uma conversa muito profícua, abençoada. E eu dormi, Bira, feliz, porque nessa caminhada de volta a casa, orando a Deus me presenteou de olhar já uma resposta ali, pela fé, entendeu, Marisa? Pela fé. Ver a minha filha emocionada, falando com minha esposa sobre as coisas de Deus, depois que eu estou orando no caminho por isso, é pela fé. Eu saí muito feliz. Mas, dia a dia, eu sou tentado a me desviar 1 centímetro para a direita ou para a esquerda do propósito, pelo diabo, pelo mundo e pela carne. E quando eu me desvio, é uma catástrofe, porque a gente depois fala uma palavra que não deveria, e aí gera uma mágoa no coração da pessoa a qual você falou. Aí de repente, por preguiça, eu não vou cuidando do meu corpo 1 semana, 2 semanas, 1 ano, 2 anos, quando eu vou ver, eu estou com algum problema de saúde, esse corpo que é presente de Deus. Às vezes por avareza, por insegurança de que eu tenho que ter tudo, todo o controle, todo o dinheiro, eu começo a querer trabalhar, e aí eu não tenho tempo para vir na igreja, eu não tenho tempo para estar com meus filhos, e aí passa o tempo, e eu vivi uma vida miserável. E Jesus olha e fala assim, o Pai, o Deus Trino olha e fala, filho, filha, eu tinha tanta coisa incrível para você, tanta coisa linda para você descobrir sobre mim, sobre essa beleza do que nós exaltamos o nome de Deus, tantos detalhes que iam encantar a sua vida, que iam abençoar a tua casa. Por que você se distraiu nesses passos? Por que você não manteve o foco? Eu estava falando ontem com um grupo de supervisores sobre a vida de José. E José se coloca, né? José é um que não perde o foco, né? Até é difícil achar algum pecado de José do Egito. Mas ele tem, é claro.
O fato é que num dado momento, quando Deus o abençoa, e ele serve, se coloca à disposição, no final a família inteira dele é abençoada. A família inteira dele que ia morrer de fome, pelos 7 anos de vacas magras, lembra a história, né? Eles vão lá e tem comida. Porque no serviço, Deus abençoa não só você, mas a sua casa, o seu filho, a sua filha, o seu neto, o seu genro. Ele abençoa todo mundo. Pastor, eu entendi. Não devo me desviar para não perder o encontro com a vida todos os dias com Jesus. Eu entendi que Jesus foi perfeito. Não caiu na tentação de Satanás, nas palavras de Pedro, na negociação com Pilatos, não tentou salvar a si mesmo, mas como um cordeiro calado foi ao matadouro. Entendi que Jesus é perfeito, que Ele não errou, que Ele sem pecado levou o pecado do mundo inteiro nas costas e morreu na cruz do Calvário. Mas, e como que eu vou conseguir viver assim? Pois bem, com isso eu vou concluindo a palavra. Permaneçam no Senhor, porque aquele que não errou nem 1 centímetro está dentro de você. Amém? Aquele que foi poderoso de viver uma vida inteira sem pecado, vive em você. Em você, Rosane. Em você, pastor Juninho. Em você, Alisson. E Ele é o poder nosso para vencer a morte, para vencer todos os obstáculos que tem, porque nós seremos ressuscitados com Ele. Assim como o Pai e Ele são um, nós somos um com Ele. Então não se deixe iludir por palavras humanas de louvor. Pessoas que te elogiam demais, porque amanhã, se você não tiver a performance que eles esperavam, eles vão deixar de te exaltar. E vão te criticar. Então não se iluda por palavras humanas. Não se engane com um pedaço de pão ou carne jogado no quintal. Nós sabemos a dimensão do mundo que jaz no maligno. Sabemos também que podemos ter bom ânimo porque Cristo venceu o mundo. Tem um hino muito bonito da tradição cristã, que é o hino oficial lá da Igreja Presbiteriana Unida, que o nosso é o pendão real, o deles é esse, que é aquele: que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo me deu o perdão, a salvação, o que eu estou fazendo? Eu quero dizer para você nessa tarde que Jesus permaneceu em sua posição de ovelha calada, levado ao matadouro, e permanece até hoje como Deus vivo que pode fazer todas as coisas. E porque Ele vive em nós, nós podemos permanecer firmes em seu chamado, a confiança e a obediência. Sabe o que você é? Você é um crente. Um crente. O crente é aquele que crê em Deus e obedece na sua palavra. Seja fiel a Deus em momentos de bonança e em momentos em que você enfrenta hostilidades. Não sejamos imaturos. Tem um autor chamado Armando Mateu, que escreveu um livro no ano passado chamado como que é? Síndrome de Peter Pan? Não, Os Pecados de Peter Pan. Ele vai falar que a nossa geração virou uma geração, mesmo de adultos, que são muito imaturos e adolescentes, que ficam de mal, que ficam de bico. Se nós estivermos passando por dificuldades, saiba que o Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, também passou, venceu e vive dentro de você. Que a sua força seja a presença viva de Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele vive, nós podemos viver. Que nós não percamos nenhum segundo das coisas incríveis que Deus tem preparado para nós até o nosso último dia de vida. Eu estou hoje, doutor Onésimo, esperando para ver qual que vai ser a nova surpresa que Deus vai ter pronta para mim. Que Deus possa te encher de surpresas todos os dias da sua vida. Amém. Amém.